Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma fantástica live de Dan Bonfim. Se você está assistindo agora pelo Instagram, se você está assistindo pelo YouTube, ou se você está ouvindo depois através do Spotify ou da sua plataforma de podcast favorita, eu sou Dan Bonfim e tô aqui pra gente fazer mais uma live super gostosa. Vamos acenando todo mundo que já vai chegando primeiro, que vocês sabem que é isso que eu faço, é assim que essa live funciona, ok? Esse é o momento em que eu mando beijo pra quem entra primeiro. O R. Doriog, meu amigo, o Márcio Raul, Mu, o Rodrigo Nobre, 25, o Marco. Muito, muito, muito bem-vindos. Hoje a nossa live é com o queridíssimo Daniel Bovolento. A gente vai conversar um pouquinho. Eu mandei beijo pra você, R. Doriog. Beijo, Roro. Saudades. Talvez chegue atrasado então pra vocês, porque eu já tinha mandado esse beijinho. Hoje a gente vai conversar com o namorado do Roro, inclusive o R. Doriog. Olha lá, o Roro namora ele mesmo. O Daniel Bovolento. Estamos ansiosos aqui, esperando o Dani entrar. Ou já entrou? Eu sou meio perdido às vezes. Não, o Dani não entrou ainda, a gente está esperando. Deixa eu mandar aqui uma mensagenzinha pro Dani. Já tô lá. Entra, filha da puta. Brinks. Dan, suas lives são uma terapia nesse período. Ai, que fofo. Enjoy, my dear. Rocha, Flávia, Natália, um beijo pra Natália, Stefferson Alves, Daniel, sempre lindo, obrigado. Isso faz um bem pra minha autoestima, seus fofos. Olha o Dani chegou, Dani, para tudo, o Dani chegou, agora vai. Aguardando Daniel Bovolento. Ih, tá dando tilt? Deixa eu ver se eu chamar ele, peraí. Dani, adicionar. Já era pra estar funcionando. Aê! Alô? Oi, Dani! Tudo bom? Oi, tudo? Hello, girl! Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem, você tá me ouvindo bem? Tá dando retorno da minha voz aí, mas eu não sei se é impressão minha. Não sei, deve ser alguma coisa com a conexão, ainda tá dando retorno? Continua? Acho que não. Não, tá não. Eu tô aqui no Não? 4G, Tá. amigo, porque a internet aqui do meu interior tá meio ruim. Meu Deus! Onde que você tá agora, fofo? Vim pro Rio ficar com a minha família na quarentena, tem quase uns 20 dias já. Mas qual Porém, cidade do Rio? Rio mesmo, só que é bem assim, periferia do Rio, que a internet é uma beleza, amor. Entendi. Vale mais a pena usar o 4G do que usar a Muito, muito, internet. senão você ia estar vendo a minha cara toda pixelada aqui no Wi-Fi. Eita. Dani, olha só, vamos começar, como eu tenho começado sempre com os meus convidadinhos se apresentando. Fala aí, quem é você, meu fofo? Gente, Para as odeio pessoas te falar de conhecerem. mim, odeio falar de mim, mas vamos lá. Oi, gente, eu sou o Daniel, também Daniel Bovolento, e eu sou escritor, comunicólogo, amo esse termo, comunicólogo, fala bem sobre a gente. E tô aí na internet há uns bons 10 anos, criando conteúdo, falando sobre comportamento, relacionamento e coisas afins nesse sentido. Acho que eu posso E, falar assim, tem os Dani, você... livros aí, umas coisas, esse negócio. Eu ia falar para você falar um pouco desse último livro que você escreveu, o que eu tô fazendo da minha vida, né? O que que é esse livro? Conta pra gente. Eu amo, meu namorado tá aqui nos comentários, Eu tô lendo enaltecendo. também o Roro. Escritor indicado ao prêmio Jabuti, sempre bom lembrar. Sempre bom, Fofo. não ganhei, sempre bom lembrar também, mas estamos aí, né?
perdi feliz, perdi pra Mas, Fernanda meu, Young, você foi né, gente? indicado, sabe? Sabe o que que eu fui indicado na minha vida? Foi indicado a melhor, sei lá, me- pior pão já feito, pior pizza, sei lá, só coisas ruins, na verdade. Não fui indicada a Ai, nada de bom, você amigo, foi por isso que eu indicado. nem tento cozinhar. Eu sou uma negação nesse sentido. Mas, cara, o Por Onde Andou, perdão, o que eu tô fazendo na minha vida é meu último livro, é de 2018. Esse livro é um livro de crônicas. E ele muda um pouquinho o tipo de coisa que eu escrevia, né? Eu escrevia muito sobre relacionamento. Sempre foi meu foco, falar de relacionamento, crônicas de, enfim, relações pessoais, afetivas e tudo mais. E aí o que eu tô fazendo na minha vida, que é esse livro que foi indicado ao Jabuti do ano passado, ele é um livro que fala um pouco mais da nossa relação com a gente. A proposta dele era trazer esses demônios de pessoas que estão passando por crises, passando por esse momento que a gente se pergunta o que a gente está fazendo da nossa vida. Então, ele é um livro de crônicas Uhum. que explora a minha relação com família, minha relação com carreira, explora a depressão, ansiedade, todas essas coisas que eu senti, assim, é um grande... Costumo dizer que esse livro é uma grande sessão de terapia. Ele foi escrito durante 2 anos de terapia aí, né, que foi o tempo que eu fiquei sem lançar livro, e surgiu esse livro cru que traz essas experiências minhas. Ai, que delícia. Que vontade de fazer terapia, de escrever um livro ouvindo você falar assim, sabe? É, Dá amigo, muita vontade de escrever. foi tudo Porque eu assim. acho que quando você escreve, você exorciza também um pouco, né? Uhum, total. E é um rolê que, tipo, a minha terapeuta, ela fala muito sobre isso, que o processo terapêutico, ele vem dessa coisa da gente saber nossos problemas, descobrir os nossos problemas, que eu acho que é o mais difícil, que é descobrir o que que a gente está passando, né? Acontece muita coisa na nossa vida e a gente não sabe por que aquela coisa tá ali, por que que a gente faz desse jeito. E aí ela fala, a maioria das Uhum. pessoas, as pessoas elas costumam evitar a terapia, evitar trazer à tona seus problemas. Só que, como eu escrevi um livro, resolvi escrever um livro sobre isso, acelerou o meu processo terapêutico. Então, ele foi um Uhum. livro que realmente me ajudou muito a lidar com tudo isso. Que gostoso. E acho que tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje, né? Porque eu chamei você hoje para a gente falar um pouco sobre coisas que a gente diria para os nossos eus do passado, né? Num sentido de o que além, para além de tipo, ah, você errou nisso, faça melhor. Eu comentei com você da gente falar também sobre os nossos acertos, porque eu acho que a gente tá sempre falando sobre os nossos erros e vendo onde a gente errou, né? E a gente entra nos espirais de culpa na vida tão rápido e tão facilmente, e às vezes a gente fica nessa espiral e não consegue sair por muito tempo só porque a gente esquece de falar, cara, eu acertei nisso e nisso e nisso também, sabe? Nesses momentos foram momentos da minha vida que eu, cara, arrasei, sabe? Arrasei no rolê. Não, total. E. Inclusive, não, falei. Não, fala você, por favor. Estou aqui Só para ia falar conversar. que é doido, porque assim, aquele vídeo que a gente gravou, né? O último vídeo que a gente gravou foi sobre como a gente via os nossos relacionamentos antigos, como era a nossa percepção de amor ao longo do tempo. E eu acho que o assunto de hoje conversa muito sobre isso, né? Porque também é como é a nossa percepção sobre momentos da vida que a gente teve e que levaram a gente até aqui. Uhum. Esses dias eu estava vendo, tem Qual era o uma. título daquele vídeo? Pois é, eu ia perguntar qual Putz, era o título daquele eu vídeo. não lembro exatamente o Deixa eu ver título daquele aqui. vídeo. Eu tô bem parado do Mas YouTube, sobre viu? que. Sumidíssimo do Eu YouTube. tô, na verdade, fazendo lives agora, né? Então eu larguei meio que o YouTube, eu só posto as minhas lives lá. Mas amo muito vocês que estão me vendo no YouTube agora. Fofos, obrigado por me assistirem por aqui também, né? Deixa eu ver aqui. Dan Bonfim. Adoro fazer uma pesquisa assim, bem com o meu É nome e o nome de outra pessoa. Search. Ai, é muito chique. A gente fez sobre como lidar com emoções negativas e a gente fez sobre seu primeiro amor vai te marcar para sempre. São bem fofos esses vídeos. Super recomendo que as pessoas vão Super. assistir. É super fofos os dois. Nossa, eu amei aquele papo que a gente teve sobre isso, sobre. Porque muda, né? A gente muda muito, né? Eu vejo isso tipo muito Muito. marcado pelos livros. De um livro para outro, eu sou uma pessoa completamente diferente. O tempo nem é tão grande, são 2 anos praticamente de um livro para outro. Mas 2 anos a gente já muda muito.
E que bom, né? Que bom que a gente muda. Eu sinto hoje também muito diferente. Eu acho que ali foi logo que eu voltei da Colômbia, se eu não me engano. Foi. Quando a gente gravou. Foi em outubro de 2018, setembro, outubro de 2018. Foi logo que eu voltei da Colômbia. E, nossa, uma viagem te muda tanto, mas ao mesmo tempo as viagens que você faz dentro de você também continuam, né? Isso é muito gostoso. Mas acho que hoje, assim, para além de a gente pensar só em erros e acertos, o que eu queria dizer um pouco, o que eu acho que a gente queria o que eu acho que eu queria que a gente falasse também é sobre resiliência, porque não necessariamente a gente vai olhar para trás e acusar os nossos Daniéis do passado e dizer, nossa, você errou, né? Mas talvez uma percepção de que erros são importantes, né? Fazem parte do aprendizado. Nossa, demais, assim, eu tenho um receio, estava conversando com alguém sobre isso esses dias, que é óbvio que a gente não tem que romantizar erro, né? A gente não pode falar, meu Deus, que delícia, mas tem coisas que tiveram que acontecer, tem muita coisa que teve que acontecer para a gente chegar onde a gente chegou, seja para descobrir que não era para ter feito, seja para chegar naquele lugar, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar com carinho para todas as decisões que a gente tomou, independente delas terem sido boas ou ruins, porque, felizmente, ponto um, a gente passou por elas. Estamos aqui vivos, bem, bem na Uhum. medida do possível. E ponto dois, se a gente não tivesse feito aquilo, eu sou muito da opinião que quanto mais cedo a gente erra, melhor, que a gente aprende mais rápido. Eu acho que a gente ia acabar errando de alguma maneira mais tarde e ia cair nisso. Então foi melhor ter feito antes, ter aprendido antes, porque a gente evita. Eu acho que também, para além disso, também perceber que provavelmente a gente faz o melhor que a gente pode. Ninguém decide errar, entende? Ninguém fala, agora eu vou errar, agora eu vou tomar uma atitude que vai acabar comigo, que vai me deixar emocionalmente instável, que vai me quebrar completamente, ou que vai me tirar dinheiro, ou que vai me tirar autoestima. Ninguém Uhum. em sã consciência, toma essa decisão contra si mesmo. A gente faz sempre o melhor que a gente pode no momento em que a gente está inserido naquela situação. Então, é também perdoar, às vezes, os Daniéis daqueles momentos por terem tomado as decisões que eles tomaram naqueles momentos com as ferramentas que eles tinham naqueles momentos. Mas, vamos logo, vamos falar sobre esses momentos, assim, sabe? Que você traz, assim, que você acha que foi um momento que pode ser um erro ou um acerto, ou pode ser os dois ao mesmo tempo? Dani. Cara, é bem louco assim, porque tipo, eu divido a minha vida em antes de São Paulo e depois de São Paulo, né? Pra contextualizar, eu moro em São Paulo há 6 anos. Vou fazer 6 anos agora esse tempo. E eu saí muito cedo de casa. Saí aqui do Rio, sei lá, tinha 21 anos, eu acho. Tinha 21, presta, tava fazendo 21, 22. E aí eu fui morar Guria, e eu fora. que saí com 17. Exato. Só que assim, É pra mim, super cedo, 21 né? já era super cedo, imagina 17. E Uhum, aí hoje eu sim. vejo que eu tenho amigos ainda que falam disso, eu falo, cara, 21 anos pra você sair da tua casa, pra ir se bancar sozinho, é muito louco isso. Que a gente constrói, eu pelo menos construía, eu digo pra todo mundo que eu tinha muita certeza da minha vida até terminar a faculdade. Sabia tudo que eu ia fazer até terminar a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu fiquei muito perdido na vida. Fiquei perdido, tipo, tá, e o que que Publicidade, vem? né? Fiz publicidade. Eu fiquei, tá, o que que vem agora? Pra onde eu vou, tá, beleza. Eu sabia que eu tinha que terminar os estudos, aí eu fiquei, e aí? E agora? O que que vem depois da faculdade? Tipo, a vida vem. Falando de um lugar super privilegiado, né, de quem conseguiu terminar a faculdade e tudo mais. Mas, cara, a vida vem, a vida, ninguém te prepara pra vida, sabe? Ninguém te fala que tu vai ter que pagar conta, tu vai ter que pagar moradia, você que vai ter que bancar seus luxos. Eu tive muito apoio, assim, familiar e tudo mais, mas financeiramente falando, tem 6 anos que eu me banco sozinho, assim. E ir para São Paulo foi uma coisa muito doida, foi muito impulsivo. Eu já odiava o trabalho que eu tinha conseguido aqui no Rio, terminei a faculdade, fui contratado para uma agência aqui, odiava, não me dava bem, não era o lugar que eu queria estar, me ensinou muito, mas ainda assim não era bem o lugar que eu queria estar. E eu estava namorando na época, tinha sido meu primeiro namoro gay. E eu tava nesse movimento de mudança. Não tava, não tava rolando, eu sabia que tinha alguma coisa ali me prendendo. E aí as duas coisas aconteceram. Eu
consegui ser demitido desse trabalho. Eu não tinha coragem de pedir demissão, então as coisas foram acontecendo, fui demitido. Adoro conseguir ser demitido desse trabalho, né? A vida do trabalhador brasileiro é bem assim mesmo. Não, e porque pra mim era assim, era cômodo, eu tava no emprego que pagava relativamente bem, e era o meu primeiro emprego. Então eu não tinha coragem de pedir demissão. E eu terminei esse namoro, Sim. que era um namoro bom, mas que não fazia mais sentido pra mim. Em Nossa, você 10 teve dois dias. propulsores, né? Porque isso acontece muito também na vida. Às vezes, situações negativas ou supostamente negativas, que na verdade são muito mais fáceis de lidar quando você tem 21, eu acho, porque a tua capacidade de ver isso como um turbo, assim, para você dar é muito melhor, né? Mas nesse momento foi uma vantagem para você, Foi, super. E tipo, essas aí você duas. imagina, né? Perdi o emprego, aí, na verdade, eu terminei o namoro primeiro, depois eu fui demitido. Daí eu falei assim, cara, e agora? E agora, o que que eu vou fazer, né? O que que eu vou fazer da minha vida? E aí eu fui para São Paulo para ficar na casa de uma amiga minha por, sei lá, 2 semanas. E mandei os currículos, né? Falei, vai que não tem nada que me prenda aqui no Rio. Nesses 10 dias, no meio disso, fui chamado numa entrevista, eles gostaram de mim, sei lá, era uma quarta-feira, eles falaram, beleza, a gente curtiu, mas você tem que começar a trabalhar segunda-feira, em São Paulo. Eu voltei Bah. na quarta-feira, voltei louca na quarta-feira para o Rio, falei, mãe, pai, estou me mudando. E aí foi daí, né, fiz uma despedida rápida, peguei minhas coisas e fui morar segunda-feira em São Paulo. Aham. E aí a vida E isso mudou. foi foi um puta de um acerto, assim, você considera? Foi um acerto, mas é muito louco, né? Porque é uma guinada, foi uma guinada muito grande na minha vida. Tipo, eu fico pensando, cara, eu Uhum. sempre fui muito medroso. Eu sou libriano, né? Então eu pondero sobre tudo, pondero sobre Uhum. tomar Metódico, decisões. não é? Eu não entendo tanto E assim, mas eu sei algumas coisas. não é amigo metódico, não, é mais diplomático, mais em cima do muro. Ah, E aí eu vejo que as indeciso. melhores decisões da minha vida foram tomadas no impulso. Foi tipo, é isso, é isso. Se eu pensar demais, eu não vou. Mas é muito interessante isso que você está trazendo também, tipo, do próprio signo, né? Porque eu acho que os signos, eles nos trazem padrões de comportamento que supostamente a gente tem por ter nascido em determinado sistema universal, Solar. solar, É. né? Mas e às vezes, tipo, eu acho que as pessoas. Eu tenho essa, né, essa visão de que as pessoas se colocam por trás dos signos e não aproveitam ele como uma catapulta para você pensar a si mesmo, né? Porque Uhum. às vezes é justamente quando a gente quebra essas pré-determinações, esses padrões que supostamente a gente está condicionado a ter, né, por causa de um sistema solar, ou de um signo, ou de uma identificação psicológica, são nesses momentos em que muitas coisas boas acontecem, né, e Total. que nossas vidas mudam, né? É, inclusive, o Rodrigo odeia signos, só para deixar claro, o Rodrigo não acredita em astrologia. Ele fica pistolíssima quando alguém fala do mapa astral dele, mas o mapa astral dele é bem ele. E eu sou bem doido É dos bem signos, isso mesmo, né? adoro. Só que é isso, velho. A Tipo, eu melhor posso. coisa para você fazer com essas pessoas é. Para quem tá ouvindo a gente não sabe, o Rodrigo é o namorado do Dani, que também já Aí, conversou com a ó. gente aqui no episódio 1, inclusive. A gata tá falando que está ignorando. Mas a melhor coisa para você fazer com essas pessoas é tipo você falar alguma coisa, típico do teu signo mesmo, ignorar signo. É, As pessoas ficam exato. nervosas. Mas e você, conta, como é que você saiu de casa? Foi na loucura, foi no impulso, planejado? Então, foi planejado, na verdade. Eu fui para quem não sabe, eu nasci em Ponta Grossa, né, no Paraná, e eu fui para Curitiba, na capital, para estudar. Primeiro eu fui para fazer um cursinho específico porque não tinha cursinho. Não é que não tinha. Na verdade, eu meio que queria ir para Curitiba e eu meio que bolei um jeito com meu pai que eu ia fazer um cursinho específico lá para mim passar numa faculdade lá e deu certo, enfim. Mas foi assim, foi tipo completamente privilegiado. Eu tinha 17 anos, eu não tinha que pagar pelas minhas contas, eu ainda estava naquela vida de estudante que ia ser bancado pelos pais na cidade para fazer a faculdade, né? Esse era, digamos assim, o nosso objetivo, o objetivo do meu pai enquanto pai, e eu
aceitando, né? Porque Uhum. seria ótimo pra mim naquele momento. É, e, mas, na verdade, esse processo foi muito libertador pra mim. Não foi uma coisa assim que eu digo que foi um erro ou um acerto. Mas teve uma coisa que aconteceu antes disso, que aí sim eu vejo que tiveram dois aspectos muito importantes, que por um lado foi um erro e por outro lado foi um baita de um acerto, que foi como eu saí do armário pros meus pais, né? Porque eu sempre conto aqui pros meus seguidores que eu sempre fui uma bicha muito precoce. Eu com 14 anos, assim, eu já meio que. Pá, eu tinha muita serenidade sobre ser gay. Eu não fui aquela bicha que sofreu muito. Tive ali um pouco, um ano sofrendo, e ai meu Deus, que sou eu e tal. Mas eu muito rápido já, yes, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. Não vejo nada de errado em ser assim. Mas a partir disso, automaticamente eu entrei num lugar de esconder, né? Como todos nós passamos, né? Escondi isso por um tempo. E daí, aos poucos, eu fui contando para alguns amigos e um dia contei para minha mãe. E o jeito como eu contei para minha mãe, hoje eu vejo que foi um baita de um erro, porque foi, tipo assim, ó, foi muito cedo, eu tinha 15 anos, ou talvez Caramba. 14, acho que eu ia fazer 15 naquele ano. E quando eu olho para trás hoje, me parece cedo, mas eu lembro que eu tinha um professor de inglês na época que era gay. E ele tinha 24 anos. E ele era a minha única referência de uma pessoa mais velha gay, porque naquela época você não tinha amigos gays, você não falava Uhum. com outros. Não era uma coisa que acontecia. No máximo você tinha algumas pessoas na internet com quem você conversava, sabe? E eu lembro de conversar com ele e fiquei depois da aula, assim, da aula de inglês, para perguntar para ele o que, que ele achava, se ele achava que eu devia contar e tal. E todos os meus amigos da internet diziam: não, não conte para os seus pais, porque isso vai ser muito difícil, porque vai ser uma reviravolta, né? Você não sabe como vai ser a reação. E o Rodrigo, era Rodrigo o nome dele também, o Rodrigo, ele falou pra mim assim: Dan, olha só, hoje eu tenho 24 anos e eu ainda não contei pros meus pais. Eu gostaria de ter contado já, porque eu não gostaria de estar com 24 anos e ainda estar lidando com esse problema. E daí eu fiquei, pá, cara, eu vou contar cedo, eu não vou ficar esperando, sabe? Porque por mais difícil que seja, por mais que vai ser uma reviravolta, claro que eu sabia, eu tinha uma noção assim que eu não seria expulso, eu tinha uma Uhum. noção da preservação que eu não ia sofrer uma violência física, eu acho que eu tinha mais ou menos essa noção. Mas nesse momento eu decidi que quanto antes eu contasse, mais, tipo, antes isso ia deixar de ser um problema, sabe? Eu acho que foi uma coisa muito certa que eu fiz na minha vida, foi sair do armário tão cedo. Mas o jeito como eu saí foi muito errado, porque foi depois de um churrasco de domingo, assim, todo mundo tinha bebido um pouquinho, sabe? E foi meio que por impulso. Eu fui usar o computador e daí minha mãe veio falar umas coisas pra mim que queria que eu fizesse. A gente brigou e no meio de uma discussão eu soltei assim, porque eu sou gay e tal. E foi super escroto, assim. Esse jeito de contar não é uma coisa que eu recomendo pra ninguém. Não transforme, sabe, uma situação que já pode ser agressiva, que já pode ser explosiva de alguma maneira, numa coisa mais explosiva, né? Então é isso. Acho que não sei como é que foi isso pra você, essa história, essa parte Ah, foi da vida. loucura também. Foi tipo isso. Eu sou meio doida também. Mas, cara, é isso que eu falei de ser impulsivo, é muito real. Eu tenho que lidar com isso internamente. Eu passo anos lidando com isso até o momento que, quando tá tudo resolvido na minha cabeça, simplesmente anda. E aí comigo foi, eu namorava uma menina até, sei lá, pouco tempo. E aí aquele rolê de, ai, tinha alguns amigos na faculdade, tinha um dos meus melhores amigos que era gay. E aí sabe aquele rolê que você se apaixona pelo amigo gay e aí você fica, meu Deus, o que está acontecendo? É um homem. Só que eu Não resolvi isso na sei, minha nunca cabeça. passei por isso, sabia? Nunca passou por isso. Nunca, jamais, eu não. Imagina. Nunca, Pois só é. 347 vezes. E aí foi E aí, acontecendo o que como é que aconteceu. foi? Não, eu ficava com a melhor amiga dele, mó rolo, assim. Mas aí quando aconteceu, eu fiquei com o menino, lá, eu botei isso na minha cabeça e falei, bom, é isso. É isso.
E não tem muito o que fazer, assim. E aí um dia eu cheguei de uma festa, né? Foi bem rápido, assim, eu comecei pra festa e cheguei com um chupão no pescoço, né? Uhum. Daí a gente sentou pra almoçar nessa mesa que eu tô aqui agora, inclusive. Eu vou pra minha mãe. Minha mãe deve estar por aqui ouvindo. É, e aí a gente Recriando a almoçando, aí, cena agora, sabe? aí meu pai foi e falou do chupão, falou assim, vem cá, quem deixou esse chupão aí? Você tem que falar pra essas meninas beijarem direito, isso é feio. E eu bem linda aqui almoçando nesse lugar que eu estou agora. Tava aqui almoçando. Eu falei, quem disse que foi uma menina? Foi um menino. Eu soltei, assim, eu falei, foi um menino. Bum! É, foi um menino. Eu falei, sim, eu pego meninos e pode ser que daqui a algum tempo eu pegue exclusivamente meninos. Agora eu já terminei de almoçar e vou sempre cortar o cabelo. E foi. E foi assim, eu joguei a bomba e saí. E saiu. Entendi. Bom, é Depois uma eu tive que técnica, né? lidar, depois eu tive que lidar muito com isso. Foi um ano bem complicado, porque, tipo, aí eu conheci o meu ex, blá blá blá, daí a minha mãe fuxicou o meu computador, descobri que eu namorava, foi um inferno. Foi um inferno. Ah, esse começo é bem difícil, né? Minha mãe fuscava muito também. Mas eu não Nossa, me minha mãe arrependo, mexia não. no computador. Vou te falar a verdade. Não me arrependo de ter contado. É, então, é porque quanto antes você inicia esse processo, melhor, por mais difícil que seja, sabe? Independente de como seja, se vai ser impossível ou não, né? Eu acho que, como gay, eu não sei se você considera gay ou bi, mas sair do armário foi muito importante, né? Eu acho Não, foi que é muito. E um no início baita eu me de um acerto. considerava. No início eu me considerava bi, porque, tipo, não entrava na minha cabeça que as relações afetivas que eu tinha tido com mulheres não eram válidas, sabe? E depois de um tempo eu entendi que elas Uhum. eram válidas. Que não era porque eu era gay e tinha me descoberto mais tarde que Que eu não elas não tinha eram válidas. amado. Uhum. Ah, que eu não tinha amado aquelas pessoas. Porque os meus amigos gays começaram a botar isso na minha cabeça. Pai, então você só estava perdendo tempo, você só estava, tipo, você só estava tendo relacionamentos compulsórios. Eu falei, não, cara, eu amei essas pessoas. Amei muito essas pessoas. Só que existe o Daniel antes de ser gay, existe o Daniel depois de ser gay, assim como existe o Daniel antes de São Paulo e depois de São Paulo, sabe? Mas eu concordo Uhum. contigo. Se eu pudesse fazer de outro jeito, eu faria de outro jeito, porque eu sei que hoje eu me ponho num lugar muito de compreensão de que meus pais eles não tinham como lidar com aquilo daquela forma, sem ter um terreno preparado e tudo Um mais. E eu, preparo, né? e eu também não fui expulso de casa, um monte de coisa, sabe? Eu tinha esse conforto, mas podia ter sido completamente diferente, podia ter sido uma grande Uhum. confusão. Mas é E aquela não coisa, foi. né? Se tivesse sido diferente, também não teria sido assim, e talvez se não fosse assim, não teria sido, né? Tão como foi, né? É, não, o Mas louco eu do tava meu adorando você ex. falando sobre relacionamentos, tipo, o que mais? O nosso tema hoje é sabedoria emocional. O que mais que você considera assim que são sabedorias emocionais, coisas que você aprendeu através de vivências e que você já não faz mais? O que que vem na tua cabeça, assim? Cara, tem uma amiga minha que a gente teve uma conversa que me marcou muito, que ela falou, a gente estava falando sobre terapia, processo de terapia, e ela falou assim, ela tem uma relação super difícil com a mãe dela, e ela estava falando, a terapeuta dela explicou que existem quatro situações, né? Existe o que a gente faz e a gente não percebe que faz, que é o normal, que são as reações, né? A gente faz uma coisa, reage àquela situação daquela maneira. E aí, quando você começa a fazer terapia, o que que acontece? Você vai para o segundo patamar, que é você reagir mesmo não sabendo por que você reage daquele jeito, mas você começa a enxergar a situação. Você começa a ver que você reage àquilo e que aquilo é uma situação conflitante, um conflito para você. E aí, conforme a gente vai passando, a gente começa a enxergar a nossa reação, enxergar a situação, e o mundo ideal é a gente conseguir agir de uma maneira diferente, como se a gente parasse no tempo ou olhasse. Isso está acontecendo, eu não preciso reagir assim, ou eu posso fazer com que isso não me machuque, eu posso não machucar outra pessoa. Eu acho que sabedoria emocional é isso, né? Essa inteligência emocional que as pessoas falam, é você ter como controlar as suas reações, ter como controlar como as coisas e como o mundo te afeta. Acho que vem muito Uhum. daí esse lugar. Ainda vou Sabe demorar que, muito para chegar nesse lugar, mas eu acho que já evolui muito. sabe que você falando agora, eu lembrei de uma coisa que a única vez
que eu entrei na página da Pugliese. Ai, gente, cancelada. Porque alguém falou pra mim, me assustei, né? Falei, o que tá acontecendo aqui? Isso aqui é saúde e bem-estar mesmo? Ou o que tá acontecendo? Mas uma amiga falou pra mim dela, e era uma amiga que eu admirava muito, a Matê, se estiver assistindo ou ouvindo, um beijo, Matê. E ela falou dela, e eu falei, cara, quem que é essa Pugliese? Vou ver quem que é Pugliese. Daí fui lá, entrei no perfil dela, e daí dei um clique no Stories, e foi a única coisa que eu vi dela, assim. Até achei bacana. Na verdade, vi que ela fazia lá uns movimentos, várias coisas. Minha comidinha, minha alimentação. Essa menina Enfim. só malha, essa menina me deu um ódio, eu parei de seguir ela muito tempo atrás. Porque assim, teve um dia Eu que ela nem tava. falo. Não, ela tava no Ibirapuera, antes do Ibirapuera abrir. Ela tava esperando eu abrir o parque pra ela Ai, fazer que exercício há muitos anos. insuportável. Fiquei puta, Insuportável. falei assim, tá um frio de 10 graus nessa cidade. Você acha que eu vou ficar seguindo essa mulher que tá fazendo exercício? Aí nem ela falou nada. Então, eu nem segui. Mas no meio ali, ela colocou um livro que tinha um provérbio chinês, que é tudo a ver com isso que você. Eu amo sabedorias do provérbio que a Pugliese leu. E, Amo. e me marcou. E me marcou porque eu nunca esqueci esse provérbio. Eu dei print até, guria. Falei, bom, é esse aqui. Qual Era é? assim, Conta ó, pra é gente. tipo, que a nossa vida, tipo, a gente caminha, né? A gente caminha e daí a gente se depara com um buraco. Daí a gente cai no buraco. E daí a gente cai naquele buraco, a gente fica com medo, a gente fica assustado. E daí a gente, tal, não sei o quê, vai subindo, consegue sair do buraco. Daí você continua caminhando, vem o mesmo buraco. E daí, como você é uma pessoa não evoluída emocionalmente Você ainda, e cai de você segue novo. certos padrões de comportamento na sua vida, você cai de novo no buraco. Daí você olha aquele buraco e fala assim: esse buraco, esse buraco, esse buraco, esse buraco. Eu já tive aqui nesse buraco. Daí, ok, você sai e tal do buraco, daí você vai andando e tal. Daqui a pouco você cai de novo no buraco. E daí você fala, cara, esse buraco aqui eu já conheço. Esse buraco aqui, eu já tive aqui umas 2, 3, 4, 5, 50 vezes. E daí você vai, até que um dia, se você assumir o compromisso com a sua evolução mental e espiritual, eventualmente, você vai chegar nesse buraco e você vai falar, ei, buraco, isso não te pertence mais. Eu não vou mais cair em você, não vou mais cair na sua. Porque você já vê de fora o problema, você já observa que aquela Uhum. situação não vai te fazer bem, Exato. sabe? Você está se expondo a uma situação, você está se expondo a um relacionamento, ou você está passando raiva à toa, sabe? Isso pode vir de diversas formas, não só de uma maneira como que fala? Amorosa no relacionamento, mas também profissional, de você estar sempre num emprego em que Total, você é total, infeliz, né? E total. de você não buscar outra coisa. Mas E tem esse, tudo a ver com o esse que você estava rolê. falando. E cara, quando a gente tá falando mais cedo, 10 minutos atrás, tem um videozinho da Débora É que parece Seco que passou anos aqui que ah, a gente está. tem um videozinho da Débora Seco que até virou meme essa semana ou semana passada. Mas o contexto dele é lindo, que é uma entrevista que ela está dando pro Bial, e ela fala que quando ela foi fazer a Bruna Surfistinha, ela fez um laboratório com algumas garotas de programa, lá em São Paulo e tudo mais. E aí ela falou que uma delas, né, nessas conversas que elas tiveram, uma delas falou assim, às vezes a gente não pode ser aquilo que a gente quer. Às vezes a gente pode ser aquilo que a gente consegue ser. E o que a gente consegue ser, às vezes, já é muito. Então, tipo, Uhum. eu amo essa entrevista, eu amo quando ela diz isso, a galera falou que era conversa de fumódromo, de balada, que é você filosofando, e eles falando super essa coisa. Adoro. Qual que é o problema? Melhor coisa. Exato. Várias Cara, é ideias muito. surgiram ali na humanidade. E, cara, é muito isso, sabe? Tipo, às vezes o melhor que você quer ser, você não pode. Às vezes você só pode fazer o que você tem ali nas mãos, sabe? Eu acho que sobre escolhas erradas, escolhas certas, vem muito daí. Porque às vezes você quer fazer a escolha certa, você quer, mas você nem sabe que a escolha é certa. Então como é que você vai fazer aquilo, sabe?
Acho que erros e acertos vem muito desse lugar. O que que você tem na mão, em que nível de inteligência emocional você tem, para onde você consegue olhar, tudo isso é importante. Uhum. E o tempo também, né? Isso que a gente está falando aqui, o tempo te ensina, porque tem determinado, como você falou, às vezes você não sabe que você está tomando uma escolha errada, porque parte de você aprender a tomar escolhas certas é você viver experiências, digamos, É você cair no buraco? se é você cair no buraco, é você viver experiências de todo tipo. E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que se expor um pouco na vida, às vezes, para conseguir criar algumas casquinhas, alguns, sabe, algumas arestas emocionais e entendendo o que eu gosto, o que eu não gosto, porque a pior coisa do mundo para mim seria talvez chegar hoje com 30 e 31, que elas ainda não caiu a ficha 30 essa semana, redonda. Esse ano não redonda, dando valeu, para você não 30. fez aniversário. Esse ano não tá valendo. É a quarentena, né? Por causa da quarentena. É. É, a gente vai Todo ter mundo foi. É um ano a 2020.2. menos. É, eles vão perdoar, eu ouvi 2020. falar. Exato. Mas a pior coisa seria eu hoje ter 30 anos, 31, e não saber do que eu gosto e do que eu não gosto. Então eu sou muito feliz de ter me exposto. Às vezes, de maneira que hoje eu posso olhar, cara, foi muito, eu me expus demais naquela situação. Mas se eu não tivesse feito aquilo naquele momento, eu não saberia agora, não poderia olhar para trás agora Total. e ter essa reflexão, né? E isso que você falou de não saber que está fazendo a escolha errada, tem uma coisa que aconteceu na minha vida que eu acho que tem muito a ver, que foi a maneira. Isso é uma coisa assim, cara, que eu fico. Como que eu pude, como que eu fui capaz de fazer isso? Que foi a maneira como eu terminei o meu primeiro relacionamento. Um relacionamento muito sério, tá? Com uma pessoa que eu gostava muito. A gente ficou 1 ano juntos, a gente chegou a praticamente morar junto ali por uns 4 meses. Mas ambos com 18 anos. Assim, Nossa. extremamente jovens, os dois imaturos, eu acho, né? Eu acho que eu provei-me muito mais imaturo do que ele no final, mas enfim, também não vou ficar me culpando tanto, né? O que passou, passou. Mas esse relacionamento, que foi super sério pra mim, eu simplesmente escrevi, eu peguei todas as minhas coisas que estavam no apartamento dele, levei pra um lugar porque eu tava me mudando, então eu levei tudo isso pra um lugar que era até perto da casa dele na época, que era pra onde eu tava me mudando, e deixei um bilhete escrito: acabou, boa sorte. Ai, que Guria, até dramático. hoje. Que bicha dramática. Horrível! Horrível! Quando eu penso nisso, como que eu fui capaz, Nossa, sabe? foi Tipo, horrível. Foi horrível. a imaturidade. É horrível, horrível. E a imaturidade emocional minha de não conseguir ter as conversas naquele momento, sabe? De achar que as coisas poderiam. Que eu poderia passar pelo turbilhão emocional que seria terminar Uhum. um relacionamento com uma pessoa que eu amava muito. E o resultado foi horrível, né? O pior possível, porque um dia depois eu me arrependi, obviamente, né? Óbvio. E daí voltei, falei, meu, pelo amor de Deus, me aceita de volta. E ele, bem que fez, nunca mais me aceitou. Bem que fez. Ele Nunca fez mais a olhou coisa na tua certíssima. cara e eu faria o mesmo. Não, a gente. A gente conversou, sabe? A gente teve vários papos, teve várias, né, coisas. A gente teve um fim de relacionamento no fim, sabe? Com todos os dramas que um fim de relacionamento tem que ter. Porque precisa ter, né? Ainda mais um primeiro amor. Nossa, ele era. Sim. Foi muito um primeiro amor, sabe, pra mim. Então, esse episódio, assim, se eu pudesse. Não é que eu não terminaria com ele. Eu com certeza entendo que aquele relacionamento não era pra ser pra sempre, não era pra. Muitas coisas eu só vivi porque esse relacionamento acabou. Então eu sou grato por esse relacionamento ter acabado. No fim, eu acho que ele tinha que ter acabado. Mas certamente nunca dessa maneira. E eu aprendi tanto com isso, mas tanto, sabe? Muito louco. Uhum. A vida Ai, ensina, bro. fofinho. Fofinho você falando sobre isso. Mas, cara, é muito louco, assim. Quando a gente combinou que a gente ia falar, né, dessas coisas, olhar para trás, eu reparei que eu tenho um grande problema de memória. Ou então, terapeuticamente falando, eu escondo muitas coisas que aconteceram da minha memória para não ter que lembrar.
Eu estou fazendo o curso de roteiro agora, né? Especialização em roteiro para cinema. E a maioria dos roteiros dos argumentos são pautados em experiências que eu tive na infância e retomar essas experiências, retomar episódios para poder transformar isso num curta, num filme. E eu luto muito para lembrar dessas coisas, sabe? Eu luto muito para lembrar de muita coisa. E eu fico pensando, cara, como a mente da gente faz para, tipo, tentar esconder em algum lugarzinho ali situações que foram penosas ou desagradáveis pra gente não lembrar. Uhum. Ao mesmo tempo em que, não sei você, mas eu sou autocrítico nível master, assim, eu tenho a síndrome do impostor tatuada nas costas. Também escondo muito, também é muito difícil lembrar das boas decisões, lembrar das coisas boas, sabe, que eu fiz e de enaltecer essas coisas boas e dizer pra mim mesmo que, cara, olha que legal, olha isso aqui que você fez, que deu em tal lugar. Não sei como é que você é com boas decisões, com boas escolhas. Uhum. Interessante. Pra você trazer pra terapia isso aí. Ah, eu trago amanhã de terapia, amanhã de manhã cedo. Essa live aqui já tá sendo o instinto. A pré-terapia. Total. Mas fala um pouco mais disso de síndrome do impostor. Cadê meu Cara, óculos? amo, amo. Conte-me Síndrome do sobre você. impostor, para quem não sabe, assim, é um termo que a gente já fala muito aí na internet. Síndrome do impostor é aquela síndrome que você nunca vê valia nas coisas que você faz. Se você mandou bem no trabalho, não foi porque você é bom, é porque você teve sorte. Se você é amado, se você tem alguém que gosta de você, essa pessoa deve estar brincando com você. Você nunca traz para você os valores que você tem e assume isso, né? Então a gente está sempre ali nessa coisa do eu sou uma farsa e alguém em algum momento vai descobrir que eu sou uma farsa. Isso que vem essa síndrome do impostor, né? E eu tenho muito isso para minha vida, para tudo assim. É muito complicado. Hoje eu aprovei um livro novo, né? Que sai esse mês, mas sai só em formato digital. Enfim, ainda assim, um livro novo, um trabalho novo, Ai, fala ficção, disso. uma Tá, termina o que ficção você tá falando, mas eu quero saber. que são coisas que eu não escrevo ficção, quer dizer, eu não escrevia ficção. Tá aí uma das coisas sempre disso. Eu escrevo crônica, eu não sei escrever ficção, nunca tinha tentado. E aí eu aprovei hoje, meu editor falou, cara, amei. Um amigo meu, que é ator, também mandei pra ele me mandou um áudio chorando, falando, nossa, que delicadeza essa história, me fez mexer em muitas gavetas emocionais. E aí, automaticamente na minha cabeça, eu trago pra mim que assim, mas só falou isso porque é meu amigo. Ou então, meu editor, óbvio que ele amou porque ele é meu editor, ele tem que gostar do que eu Uhum. faço. É muito complicado trazer essa valorização, sabe? Eu acho que isso mexe muito comigo, mexe muito com a gente, na hora da gente tomar decisões. Às vezes a gente toma decisões erradas porque a gente não acredita muito na gente. Aham. Mas é uma maneira, assim, talvez de não se responsabilizar por coisas, né? Nem pelo bom, nem pelo ruim. Porque, às vezes, se você não se responsabiliza muito pelas coisas boas que acontecem com você, fica mais fácil de você não se responsabilizar pelas Sim, coisas que realmente são ruins. E que realmente total. você tem responsabilidade pelo que aconteceu, sabe? Eu acho que um exercício que eu tento praticar, assim, para resolver um pouco isso, é isso, sabe? E há pouco tempo, tá? Tipo, de começar a me sentir mais autorresponsável. Pera um segundo. Isso que tá acontecendo comigo não é culpa do meu pai, não é culpa da minha mãe, não é culpa de Uhum. porque eu não tive tal oportunidade, porque eu não li tal livro, porque alguém me sabota, né? Então eu tomo a responsabilidade de tudo que acontece comigo, porque daí fica mais fácil também de Sim. dizer, pá, aqui eu acertei, sabe? E uma coisa que eu acho assim que me colocou assim num caminho de mais aprendizado assim foi parar de buscar nos outros alguma coisa que faltava em mim. E daí entrando completamente em relacionamento, sabe? De, de, Uhum. de fundo, assim, porque isso era uma coisa que eu fazia sempre, Dani, sempre, sempre. Tipo, eu começava a namorar uma pessoa ou começava a curtir uma pessoa porque ela era coisas que eu gostaria de ser.
E isso é um caminho para o fracasso, assim, hoje eu vejo, sabe? Hoje eu entendo que isso pode dar muito errado. Na minha história deu muito errado e muitas vezes. Porque não dá, cara. Ninguém vai ser isso aí que você precisa, sabe? Que você. O que for para você ser, você Exatamente. tem que ser. Você não pode jogar mais uma responsabilidade. Você não pode jogar nenhuma responsabilidade nos outros, né? Que os outros vão cumprir com uma expectativa que é tua, né? Uhum. Mas isso foi uma parada que eu aprendi, não vou dizer que é cedo, mas assim, ali por volta do ensino médio, início da faculdade, foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, que era, eu prefiro sempre tomar as decisões por mim, porque depois eu só posso me responsabilizar se elas derem errado ou se elas derem certo. Então, assim, é muita coisa do. Não a meritocracia, óbvio, né? A gente não, deixa claro que a gente não está falando de meritocracia aqui, a gente está falando de decisões de vida e de se autorresponsabilizar Uhum. por elas, sabe? Tipo, eu quis ir para São De Paulo. histórias individuais, né? Eu quis ir para São Paulo e deu certo, ótimo, foi uma escolha minha que se pagou, é um mérito meu. Mas se não der certo também, é dar daquele pezinho para trás e falar assim, putz, não rolou, tomei uma decisão aqui que talvez tenha sido errada. Eu acho que isso ajuda muito a gente a se auto-empoderar, a ter essa noção de Uhum. que a gente é capaz de pegar a vida na mão e fazer as coisas, sabe? Ah, sem dúvida. Uma outra coisa que eu tinha até pensado em falar hoje era, se tem uma coisa que eu acertei na minha vida, foi aprender inglês. Nossa Senhora. Eu sou muito grato por ter aprendido inglês. Primeiro porque minha mãe me botou no inglês, sou muito grato a ela. Ontem foi Dia das Mães, ela Uhum. me botou no inglês muito cedo. Ela teve esse insight na vida dela, eles tinham como contribuir dessa maneira com a minha vida e eu levei muito a sério. E hoje eu sou muito grata, assim, porque foi uma coisa que abriu muito a minha vida e que me deu essa oportunidade, como você estava falando, de viver sozinho experiências, tipo, viajar muito, conhecer, tipo, é como se abrisse um leque, assim, de oportunidades na tua Total, vida, assim, total. muito grande. E Eu parte dessas também. oportunidades são muito pelo inglês e parte dessas oportunidades foram viagens, sabe? Ai, cara, nem fala. Eu brinco aqui em casa, falo muito com minha mãe, tipo, ai, vamos viajar, vou juntar uma grana pra gente poder viajar pra outro país e tal. Aí minha mãe fala, ah, mas eu vou pra outro lugar sem saber falar a língua e eu não vou me sentir bem e tudo mais. Eu falo, cara, olha que privilégio, né? Tipo, meus pais não falam inglês, não falam espanhol, não falam outra língua e eu me formei, eu cheguei a dar aula de inglês. Tipo, foi uma Eu parada também, que que bafo. toda gay, né? Toda gay que teve Toda acesso gay, já. ela tem uma classe de inglês na bagagem. Exato. Toda gay que fala inglês já foi professora de inglês. É uma coisa assim Com bem comum. certeza. Ai, meu sonho E seria que realmente toda gay, toda travesti, todo mundo eu tivesse passando sim, por isso. Mas a gente total. sabe que o mundo ideal, igual ao qual eu nunca vi. É. Mas é um dos acertos assim também. E hoje é muito louco, porque tipo, pelo que eu me lembro de gente, é que só eu estudando inglês. Eu estudei 30 mil horas de inglês. Hoje em dia me pergunta se eu para fazer, estou fazendo esse curso de roteiro, se 2 vezes na semana são acho que 7 horas por semana. Eu tô aqui me matando, adulto, para ter foco, para aprender coisa, é um rolê muito absurdo, muito absurdo. Sério, a gente tem que, graças às condições, assim, meus pais se mataram muito, mas eu fiz, estudei e deu certo. Porque viagem, saudade de viajar, né, minha filha? Eu também, nossa, muito. Eu tava com várias coisinhas planejandinho, aquela coisa que a gente vai guardando, né? Ah, isso é uma coisa que eu ia falar. Que eu acho que também a gente tem que falar. Uma coisa que eu me arrependo, não me arrependo, porque eu sei tudo que aconteceu. Mas talvez uma coisa que tá, ok, eu vou mudar a partir de agora, a partir de hoje, é começar a ter mais responsabilidade financeira e mais, tipo, aprender a guardar dinheiro, sabe? Porque eu acho que eu fiz tantas escolhas erradas financeiramente, assim, coisas que eu comprei que eu não precisava, ou dinheiro que eu poderia ter guardado para hoje estar numa situação X para conseguir realizar tal Uhum. projeto, sabe? Eu acho que a minha relação com dinheiro assim foi muito pode ser melhor, porque eu não morri, vai ser melhor, ó, promessa para mim para amanhã. Amanhã, a partir de amanhã vai ser melhor isso.
Eu sou péssimo com dinheiro, amigo. Péssimo, mas assim, eu sou péssimo. De novo, eu não sei se é sorte, eu não sei o que é, mas eu não sou louco com dinheiro. Eu falo que eu tenho um custo de vida muito alto, eu faço tudo que eu quero, eu não posso reclamar, óbvio, não saio viajando toda semana para Paris porque não dá. Mas dentro do que eu posso fazer, eu me dou muito conforto com o dinheiro do meu trabalho e tudo mais. Só que eu sou muito consciente também no sentido de, tipo, eu tenho poupança, eu junto dinheiro, eu comecei a fazer investimento, eu Ai, tenho uma cabeça parabéns. aí nesse lugar, sabe? Agora eu Palmas. acho que ainda demorei muito para pensar em previdência privada, que é uma coisa que eu tô pensando super agora. Tô vendo minha avó aqui, gente. Isso é Mas eu queria me super. controlar mais. Eu gasto muito dinheiro com besteira, sabe? Só que eu acho que tem um Mas micro e só um de macro. você começar a pensar, só de você começar a pensar em previdência, assim, eu vejo, cara, eu poderia ter começado a pensar nisso antes, sabe? Porque daí parece que quando você é Então, mais novo, é a última coisa que você, sabe? Young, você fala, young, tenho muita wild and vida, free, sabe? tenho muito vinho para tomar para ficar botando dinheiro na previdência. É, tipo Mas isso. E é, daí depois, hoje eu já começo a pensar, mas peraí, sabe? A vida continua exato. e. Hoje eu tô pensando Aham. assim, tá, e quando eu tiver meus 60 e poucos lá que eu não vou estar, eu quero meu E dinheiro, nesse eu quero poder governo não tá viver. fácil, né? Nesse governo não tá Ai, muito fácil pensar em nem fala previdência, que então. me desanima num grau. Sério, ontem eu fiquei chorando vendo Fantástico, que o Fantástico fez um Ah, eu choro obituário. sempre. Eu não posso ver jornal. Eu não posso ver Nossa, jornal. o Nessas, Fantástico eu fez já um não podia ver jornal obituário. antes, que qualquer notícia ruim, assim, ou mais pesada, eu já chorava. Agora, se eu vejo jornal, eu choro. Mas me conta. Ai, nem fala. Não, o Fantástico fez um obituário para as vítimas da Covid. Tem um site que fez um memorial digital para que não sejam só números, né? A gente está falando de 11 mil, 12 mil, mas, cara, é muita Incontáveis, né? O gente. projeto. É, exato, é lindo. E aí o Fantástico botou atores para lerem esses depoimentos da família e homenagear algumas pessoas. Nossa, bicha, eu só chorava ontem. Só chorava. E vamos terminar então por aí. O aprender a chorar, porque parte por uma masculinidade tóxica que eu trago comigo dentro do meu ser, porque sou e cresci homem, eu tinha muita dificuldade de chorar por muitos anos. E acho que uma coisa que eu poderia ter começado muito antes na minha vida é chorar. Chorar é tudo. Chorar te alivia. Chorar é, sabe, deu ruim, chora, se emociona, É sabe? Não tem catártico, problema, né? sente. É catártico. É isso aí que você falou. Eu não entendi, mas é isso. É catártico, É isso é transbordar. catártico. É isso aí. É, Movimento de transbordar. é um movimento transbordar, é abstrato, e ele vem de Uhum. dentro, e ele informa Mas e sabia que eu não tudo. Então, choro fácil? Eu tenho ah, muita não? dificuldade de chorar. Muita dificuldade de Mas você chorar. prende o choro? O, o Gabriel Estrela, que você conhece. Oi? Eu acho que você conhece o Gabriel Estrela. Claro, aham. O Gabi. Então, vai sair música que eu escrevi com ele para o álbum dele mês que vem, ou esse mês, não Ai, lembro. que fofo. Mil projetos, amor, eu tô aqui, ó. Oi, olha ela, segura essa Mas, e gay. aí no clipe, né? Veio a primeira prova do clipe, ele falou assim, ah, amigo, queria que você participasse e tudo mais, sei que. O diretor do clipe pensou em te representar chorando. Só que aí eu falei pra ele, o Bovolento não chora. Eu falei, pois é, eu não choro fácil. Eu não choro. É muito louco, assim. Nossa, eu vou A colocar uma arte, cebola no teu olho pra conseguir fazer a- você chorar. amigo, a arte me faz chorar. É sério, tipo, eu preciso desse movimento de filme, de série. Eu não choro com vida real, é muito difícil isso. Eu preciso desse Nossa, sentimento se eu dramático. imagino, hoje em dia, né? Se eu imagino uma situação um pouquinho mais triste na minha cabeça, eu já uso aquilo pra me debulhar em lágrima, que eu gosto. Nossa, não. Sensação E que aí vem é depois muito é tão louco. boa. É muito louco isso, porque, tipo, daí eu vejo um jornal, daí eu vejo a situação que a gente está passando. Parece uma ficção, e eu queria tanto que fosse uma ficção, mas não é. E aí é onde a realidade me pega, sabe? É onde bate, assim, mas conflitos familiares, eu tenho um grande problema de eu odeio o evento em torno de um velório, por exemplo. Eu nunca sei o que dizer para as pessoas que estão ali velando alguém.
eu nunca sei como me portar, eu não me emociono com aquilo como as outras pessoas, então eu me sinto Ai, amigo, mas muito, também se não é pra você, não é pra você, tranquilo também. Seja é, você mesmo. Não tem mas eu problema acho não ótimo chorar. chorar e eu gostaria de chorar mais. Gostaria de chorar mais com a vida. Meu namorado, pelo contrário, meu namorado chora com qualquer coisa. Nossa, Boto gente. fé. O Rodrigo é um chorão, então. Ele Entendi. é um chorão, ele chora por qualquer coisa. Amigo, tá lembrando aquela música? Devia ter chorado mais Ah, não fala e disso até porque é amado epitáfio. mais. É epitáfio, eu Eu não quero choro falar com de essa epitáfio agora. música. Mentira, bicha. Eu cho... Você não chora com essa música? Ah, você não Não, chora com nada, né? Ah, então foda-se. não, Então acabou mas essa eu vou te live. falar que eu tava escrevendo uma cena do conto, né, que eu vou lançar, com o som de. E aí a minha protagonista tava ouvindo como nossos pais, da Elis Regina. Essa música acaba comigo, como nossos pais. Ah, e essa também, né? Daí, se você não chorasse com essa, eu já ia falar que você é um robô. Mas, por exemplo, o Mas, Marley e amigo, eu olha não só. chorei. Ah, forte. Amigo, olha só. A gente vai ser cortado daqui a alguns minutos, na verdade, que vai dar 1 hora da nossa live, que tá uma delícia. Queria conversar muito mais, mas vamos mandar uns beijos aqui. Muito obrigada a todo mundo que tá assistindo. Sou Danilo, Clayton. Ai, eu me perco com esse negócio aqui, eu tenho uma Marco, tem muita dificuldade. gente delicinha aqui que participou. Eudanice, Dani Aires, o Wine hoje. Cara, tenho a impressão que todo mundo está vivendo e eu não. A vida está passando e eu fiquei para trás. Não se sinta assim, fofo. É, Amor, a vida de todo viva mundo cada tá parada em dia. um momento. É, é, o Roro. Eu Ai, eu não sei que, consigo, como eu tenho uma. nossos pais é do Belchior, amor, mas eu prefiro a interpretação da Elis. Obrigado. Josiel, Denner Ramos, Leandro, Wellington, Raíssa, Araújo, todo mundo que participou, muito obrigado. E obrigado, Dani, também por ter aceitado o meu convite de vir conversar Eu sobre esses amei, assuntos eu comigo. poderia ficar aqui horas conversando com você. É tão gostoso, né? É terapêutico até. Ai, muito Tô com delicinha. saudades, amigo, tô com saudades mesmo. Assim que acabar tudo isso, a gente precisa combinar um belo de um encontrinho, né? Um abraço e tudo, porque Nossa, amor, a gente sente falta dos tenho, amigos. eu tenho que ver meu namorado também, mas aí eu vou e a gente faz algumas coisas aí, a gente toma um vinho, conversa. Mas eu não tô em Floripa. Onde tu tá, guria? Eu tô em Ponta Grossa. Ah, sem Mas eu previsão de devo ir pra volta? Floripa. Eu devo ir pra Floripa aí nesse meio tempo. Infelizmente vai ter que ser durante a quarentena, possivelmente. Mas vamos ver o que vai Entendi. acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer. Esse é meu lema. Obrigado, amigo. Quer falar mais alguma coisa? Ah, adorei o papo. É, muito obrigado por quem assistiu a gente e continuem por aí seguindo a gente aqui nas redes sociais. O Dan, principalmente, porque ele tem conteúdos maravilhosos. Sempre gosto muito de ver ele Ah, falando sobre a obrigado. vida. E fala também das suas redes para quem tá ouvindo, para te Pois seguir, é, para te tem aqui o procurar. meu Instagram, Daniel Bovolento, mas eu estou como Daniel Bovolento em todas as redes e no Google vocês acham meus livros jogando meu nome. Legal. É isso então, gente. Um beijo. Tchau. Claro que eu vou salvar a live, João. Não preocupa não. Beijo. Tchau, tchau. Beijo!